Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Tati Carvalho que realize a leitura do versículo da Bíblia. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Cumprimento o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, a nossa secretária de saúde, Franciele, que hoje fará uso da tribuna, as demais pessoas presentes, internautas que nos acompanham através das redes sociais, colaboradores da casa, imprensa, boa noite a todos. Expediente de 17/6/2024. Convite do comandante-geral da Polícia Militar para a solenidade de assunção do comando do 3º Batalhão de Polícia Militar Ambiental no dia 19/6/2024, às 16 horas. Ofício de número 151 de 2024 do Gabinete da Prefeita, solicitando tramitação em regime de urgência dos projetos de lei 52 e 55 de 2024. Ofício de número 76 de 2024 da Secretaria de Assistência Social, encaminhando resposta à indicação número 357 de 2024, de autoria do vereador Adilson Staido. Ofício de número 152 de 2024, do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento de número 192 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício de número 153 de 2024, do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento de número 204 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício da Secretaria de Educação, encaminhando resposta ao requerimento 236 de 2024, de autoria dos vereadores Maurício Zimmermann e professor Osmar. Ofício de número 16 de 2024 da Secretaria de Educação, encaminhando resposta ao requerimento 133 de 2024, de autoria dos vereadores professor Osmar e Vilmar Sudoski. Ofício 63 de 2024 da Secretaria de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento 232 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício 65 de 2024 da Secretaria de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento 218 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício 64 de 2024 da Secretaria de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento 231 de 2024, de autoria dos vereadores Tati Carvalho e Vilmar Sudoski. Ofício 58 de 2024 da Secretaria de Administração, encaminhando resposta ao requerimento 182 de 2024, de autoria de toda a edilidade. Ofício 14 de 2024 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, encaminhando resposta ao requerimento 186 de 2024, de autoria dos vereadores, das vereadoras Silmara Gontarek e Zenilda Lemos. Ofício 54 de 2024 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando sanção do projeto de lei 49 de 2024. Ofício 150 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei 58 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo econômico à empresa TPL Transportes Limitada e da outras providências. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei 47 de 2024, que altera o quantitativo de vagas dos cargos de provimento efetivo, de bioquímico e de farmacêutico e da outras providências. Primeira votação do projeto de lei 56 de 2024, que autoriza o Poder Municipal a firmar acordo de cooperação técnica com a Câmara de Vereadores de Canoinhas e da outras providências. Ofício 54 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência, projeto de lei 59
de 2024, altera a Lei 4.828, de 10 de outubro de 2011 e dá outras providências. Ofício, assunto, uso da tribuna. Viemos, através do presente, solicitar o uso da tribuna para a senhora Franciele da Costa Cola, no dia 17/6/2024. Essa solicitação deve-se para a secretária poder esclarecer assuntos atinentes à Secretaria Municipal de Saúde. Antecipadamente, agradecemos, registramos essa oportunidade, nossos protestos de estima e consideração anteciosamente. Juliana Maciaope, prefeita municipal. Passamos à ordem do dia. Indicações. Indicação 380, de autoria do Edil André Frank, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, o senhor Rafael Rudile Rueda, secretário municipal de Planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a manutenção da lateral da via e um estudo para garantir a segurança dos veículos que trafegam nas ruas Vendelin Metzger e na rua José Samuel Schmidt, no bairro Alto da Tijuca. Indicação 381 de 2024, de autoria do Edil André Flane, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, que realize uma campanha conscientizando o que é confusão e epilepsia. Quais os primeiros socorros adotados e o que não se deve fazer. Indicação 352 de 2024, de autoria do Edil André Fernandes, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, a contratação de mais fisioterapeutas ou a parceria com as iniciativas privadas e instituições de ensino para ampliar o atendimento dessa área fundamental para a saúde. Indicação 383 de 2024, de autoria do Edil André Frank, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, um nivelamento entre o asfalto e o calçamento do cruzamento das ruas Júlio Budante Neto e Miguel Xícero Sobrinho. Indicação 384 de 2024, de autoria do Edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a colocação de tachões na faixa de pedestre na descida da rua Bernardo Ouse e nas proximidades da Escola Santa Cruz. Indicação 385 de 2024, de autoria do Edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, o senhor Leandro Pires, secretário municipal de obra, a colocação de material em toda a extensão da rua Emílio Massaneiro, no bairro Água Verde. Indicação 386, de autoria do Edil Adilson Stein, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e o senhor Rafael Rudile Rueda, secretário municipal de planejamento, a colocação de bancos novos e revitalização da praça João 23, no bairro Altas Palmeiras. Indicação 387, de autoria do Edil Adilson Stein, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e o senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, a construção de uma boca de lobo no início da rua Antônio Moreschi, após a BR-280, no bairro Boa Vista. Indicação 388, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e o senhor Rafael Rudile Rueda, secretário municipal de planejamento, a instalação de luminárias e lâmpadas nos postes recém-colocados na rua Emílio Vente, número 354, no bairro Água Verde. Indicação 389 de 2024, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, que solicita a senhora Juliana Maciaope, prefeito municipal, e o senhor Rafael Rudile Rueda, secretário municipal de planejamento, a instalação de luminárias e lâmpadas na rua Nicolau Fernandes, lateral com o ginásio, Grupo Escolar Municipal Sheila Elizabeth Cornelce, e na rua Alfredo Paul Fundos, com o ginásio da mesma escola.
Alfredo Paulo, a rua. É o que contém, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que se informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Adilson Steidel. Com a palavra, o vereador Adilson Steidel. Cumprimento, senhor presidente, colegas dos vereadores, vereadoras, funcionários da casa, público que nos assiste através das redes sociais, público aqui presente, em especial o secretário Franciele, também o secretário Rafael. Falar da indicação 386, do Alto das Palmeiras, da Praça João 23, que está recebendo um parquinho infantil, e que, dando uma olhada lá de perto, vi a situação que precisa de novos bancos, uma revitalização geral, pintura, algumas melhorias na praça. E a indicação 387, na rua Antônio Moreschi, no bairro Boa Vista, ali também tem uma vala grande ali, que era para ser uma boca de lobo, e faz alguns dias que não foi feito. E o pessoal lá está pedindo, e está perigoso de carro cair, gente, às vezes à noite ali passando. Seria isso, senhor presidente, que contém. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Passamos a palavra ao senhor. Quero cumprimentar o público aqui presente, em especial os representantes do Executivo Municipal, secretários, Rafael, Franciele, Daia, sempre presente, os demais componentes do Executivo. Queria saudar o público que nos assiste pelas redes sociais. Sobre as minhas indicações de hoje. Tenho duas voltadas para a área da saúde, especial a você, Fra, que está aqui presente. Uma situação que me preocupa muito, nós temos umas doenças, propriamente, não sei se esse é o termo correto, que é a convulsão e a epilepsia. São sintomas ali, sinais e sintomas parecidos, mas não são a mesma coisa num ponto de vista científico. E existe uma fake news muito propagada, que é o famoso que a pessoa vai enrolar a língua e vai falecer. E eu já vi casos até de amputação de membro, porque a pessoa coloca o dedo ali e acaba, uma coisa que não acontece, é fisiologicamente impossível a pessoa engolir a própria língua, e acaba se machucando e ainda prejudicando a vítima. E existe também aquela questão, por ser uma situação atípica, a pessoa se debate e tudo, existe o risco da pessoa entrar em óbito caso caia e bata a cabeça, e também morrer por engasgamento, com a própria saliva, entre vários riscos. Eu acredito que, pela demanda ser muito comum, tem que ser feito um trabalho de conscientização a respeito da epilepsia e a convulsão. É muita desinformação a respeito dessas questões, e eu pediria que a Secretaria de Saúde, até mesmo em parceria com o Corpo de Bombeiros, entre outras entidades, fizesse uma campanha nas escolas, nas unidades. É um procedimento simples, em termos de primeiros socorros, mas que pode salvar muitas vidas e é também evitar que uma pessoa cometa um erro, como essa questão de ser mordido o dedo, porque a pessoa, quando está num caso de epilepsia, torna-se bastante forte, né? Ela não é ela que está respondendo, são pulsos nervosos que estão travando a musculatura. A minha segunda solicitação vem de encontro com uma indicação que eu fiz semana passada, sugerindo parcerias, principalmente com a nossa instituição, a UGV, temos a UNC, entre outras entidades. No serviço de psicologia, hoje eu peço para fisioterapia. A gente sabe das limitações. Se não me engano, são 4 fisioterapeutas no município e a fila é extensa, mas por causa são poucos profissionais, são muito bons profissionais, mas o que a gente puder ter de parceria para aliviar essa fila será muito bom grado, porque o profissional fisioterapeuta é fundamental, tanto psicólogo quanto fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro. Normalmente a gente pensa em saúde, é um médico, mas tem outras profissionais, um conjunto todo que faz a diferença, desde o agente de saúde até o técnico de enfermagem. E na parte de obras, né, na rua Vendelin Metzger, na esquina com a José Salmel Schmidt, existe uma descidona muito grande ali do Alto da Tijuca, um ângulo horrível devido à vegetação e um risco de acidente muito considerável. Eu passo quase diariamente nessa via, com dias de neblina e chuva é muito perigoso, pediria uma atenção especial ao Detracan. E também uma questão da Júlio Budante Neto, fazer ali um degrau que foi feito no lado da escola e o risco de acidente ele se torna bem grande. Tem muito pessoal do carro rebaixado, o pessoal veio fazer uma solicitação e até mesmo para carros convencionais está tendo problema porque o desnível é muito grande. Então fica o pedido ao secretário Rafael que aqui está presente. Era o que continha. Passamos ao grande expediente. Solicito que se informe se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Não, senhor presidente. Convido para que use a tribuna a senhora Franciele da Costa Cola pelo prazo de até 10 minutos.
Senhora secretária, conforme o regimento interno aqui da Câmara de Vereadores, nós podemos destinar o grande expediente para comemorações de alta significação nacional ou interromper os trabalhos para recepção em plenário de personalidades, desde que assim resolva o presidente e delibere o plenário. Tá? Então, como a gente conversou anteriormente, o objetivo aqui é esclarecimentos. Então, conversamos na reunião das comissões com os demais vereadores. A senhora terá 10 minutos de fala, sendo 3 minutos cada vereador terá destinado a fazer perguntas e 2 minutos a senhora terá para responder essas perguntas. Eu esclareço a população presente e faço minha culpa da sessão anterior, que estava o secretário aqui. Temos um tempo regimental previsto. Adianto que eu considero o nosso regimento muito ultrapassado, é um regimento de 2001. Já conversamos aqui para que ele seja modificado, seja expandido. Temos que segui-lo e aqui é uma brecha no regimento para que nós possamos conversar com o secretário, trazendo informações. Creio que todos os vereadores aqui têm solicitações e perguntas a fazer, que as pastas de saúde, a gente sempre fala, né? Saúde e educação são a base do município. Então é uma forma que a gente encontrou um livre consenso, ainda não especificado no regimento, mas futuramente acredito que vai ser feito um novo regimento, se tornando mais claro e moderno às situações modernas. Então, dou-lhe os 10 minutos para fazer suas explanações. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o trabalho da saúde no município de Canoinhas. Cumprimento, então, o presidente da Câmara, seu André Flenick, e, em seu nome, todos os demais vereadores. Por gentileza, se puder iniciar. Então, o propósito de hoje é trazer um pouquinho sobre o panorama da saúde do município de Canoinhas. Algumas dificuldades que encontramos e também alguns dos avanços que já alcançamos. Então, quando a gente fala de saúde, não posso esquecer de comentar que tivemos um cenário inicial na nossa gestão de muitas dificuldades. Nós pegamos a pasta já sabendo que estaria com algumas situações complicadas, mas elas estavam muito maiores do que a gente imaginava. Então, estavam praticamente todos os contratos suspensos e para a gente retomar esse serviço na área da saúde, a gente levou em torno de 6 meses para a gente falar que começaram a rodar os serviços, os fluxos e essa reestruturação. Tivemos que iniciar pensando primeiramente num foco. Então, nosso foco inicial foi na reestruturação. E qual o principal serviço que estava numa situação mais necessitada de reestruturação? Era nosso serviço de urgência e emergência através da nossa UPA, que estava com inúmeros problemas. Então, por isso, a gente teve que fazer uma inversão da pirâmide, pensando em primeiro reestruturar a ponta, a urgência e emergência, para depois focarmos todas as nossas ações na atenção primária. Então, esse foi o nosso primeiro objetivo da gestão, reestruturar o serviço de urgência e emergência. Então, quando a gente fala em UPA, hoje nós tivemos já a implementação da publicização através do Instituto Ideias, né? Esse processo todo não aconteceu de forma rápida, ele levou em torno de 1 ano para se consolidar. Então, nós iniciamos a gestão municipal em 1º de dezembro de 2023, desculpa, e 22, isso mesmo. E conseguimos implementar, de fato, o serviço em 1º de dezembro de 2023. Então, o serviço é novo, através do Instituto, e algumas considerações do que mudou em relação a essa gestão. Então, o que mudou de fato? Além da questão do pediatra que temos disponível, muito mais situações melhoraram com a publicização. Então, aumentamos o número de médicos plantonistas, implementamos a pediatria 12 horas, temos uma previsão, uma perspectiva de aumento a longo prazo. Temos agora a farmácia dispensadora na unidade, o que não se tinha. Temos a questão do vigilante lá, que é o guarda, que era um serviço e uma demanda que era muito solicitada pela equipe, porque passaram por várias situações de urgência lá no sentido de segurança.
Implementamos a classificação de risco, é diferente da classificação que tinha. Então, a classificação de risco, ela muda a regra de atendimento. Ela dá prioridade realmente à gravidade. Então, realmente foi implementadas as pulseirinhas e implementado o protocolo catarinense de acolhimento com classificação de risco. Então, é um protocolo de Santa Catarina utilizado em todas as UPAs do estado. Também é disponibilizado lanche para os pacientes que ficam acima de 6 horas na observação, que também era uma demanda que a gente sentia muito da população, porque tem pacientes que já chegaram a ficar 14 dias aguardando vaga na UPA. E a gente não tinha uma forma de liberar alimentação. A vereadora Zenilda várias vezes, né, entrou em contato dizendo, meu Deus, aquela família está lá, como a gente pode ajudar? E a gente não tinha instrumentos para ajudar isso na nossa UPA. Então, hoje, passou de 6 horas na observação, o paciente recebe lanche. E também tivemos a aquisição de novos equipamentos caros, né, como o equipamento de multiparâmetro, que é aquele aparelho que faz toda a avaliação de todos os critérios do paciente, tanto adulto quanto pediátrico. Então, são alguns dos pontos que melhoraram e vieram com a publicização da UPA. Em termos de volume e atendimento na nossa UPA, o que mudou? Então, nós tínhamos anteriormente 54 horas médicas por dia, atualmente nós temos 72 horas médicas por dia na unidade. Em número de enfermeiros, tínhamos 4 e agora temos 8. Nós não tínhamos enfermeiros para realizar a classificação. Hoje são 2 enfermeiros por escala, sendo que um faz assistência e o outro fica só no acolhimento e estratificação. Então, dobrou o número de enfermeiros. O número de técnicos permaneceu o mesmo. Em termos de medicamento na unidade, nós não tínhamos dispensa, então era 0 anteriormente, e agora temos em torno de 28 a 30 mil comprimidos dispensados por mês na unidade da UPA. Atendimentos médicos gerais na unidade era em torno de 4.209, hoje em torno de 5.210, um aumento aí médio de 23,9%. E os atendimentos pediátricos, que não tinha, então era 0, e hoje em torno de 950 por mês. E quando a gente fala de UPA, então, para nós, tem um indicador que ele fala por si, e é o indicador que mais demonstra que realmente houve melhora na qualidade do serviço. Muitas pessoas me perguntam, mas Franciele, você acredita que realmente melhorou a UPA? De fato, está melhor? Eu digo hoje claramente que eu tenho certeza que melhorou, por causa desse indicador. O indicador de mortalidade na unidade de pronto atendimento, que é a mortalidade com o paciente que está lá aguardando leito, na observação, dentro da unidade. Então, comparando o período de janeiro a maio de 2023, ao mesmo período de janeiro a maio de 2024, que é o período que o Instituto IDEA está fazendo a gestão do serviço, reduziu a mortalidade de 31 casos em 2023 para 20. Então, eu acho que esse número fala por si só. Foram 11 óbitos a menos nesse período, uma média de 2 óbitos a menos por mês. Esse é o indicador que mais fala em termos de qualidade no atendimento em se tratando de urgência e emergência. E para finalizar, em se tratando de UPA, as próximas etapas agora para a gente implementar na UPA, os próximos avanços que buscamos na UPA é o processo de habilitação, que é para o porte 4, nós somos o porte 3. Então, a gente chama porte 4 de qualificação, o que permite, além de outros quesitos de qualidade, de assistência, ele vai aumentar o nosso custeio federal, que atualmente é 100 mil, ele passa a ser 137 mil, que é o que a gente recebe de custeio federal para a nossa UPA. Então, isso depende de índices de qualidade, índices de atendimento e vários outros fatores. Então, a gente está nesse processo, encaminhando documentação em CIR, né, que é o nosso Conselho Regional, vai para o Conselho Estadual, e estamos nesse processo de habilitação para um porte mais elevado de qualificação da nossa UPA. Passando agora para o segundo eixo, quando a gente fala da atenção primária, né, então saindo um pouco da UPA, o principal avanço na atenção primária veio em decorrência da publicização da UPA.
40 servidores oriundos da UPA, nem todos aqui foram dentro da caixinha da atenção primária, mas a grande maioria. Digamos que desses 40 servidores da UPA, 30 deles foram para a nossa atenção primária. Então, esse foi o grande significativo avanço para a atenção primária, porque o que mais a gente precisa na saúde é do servidor. Tendo o servidor, o resto a gente vai atrás e consegue. Agora, se a gente não tem o servidor, a gente não consegue fazer muito ou praticamente não se faz nada. Então, com esses 40 servidores que vieram para a nossa atenção primária, a gente fez um comparativo, né, de como estávamos antes e como estamos hoje. Em termos de enfermeiros, tínhamos 11, hoje estamos em 16, um aumento de 45%. Médicos 40 horas, eram 9, hoje nós temos 18. Então, dobramos o número de médicos na atenção primária. Estamos falando somente do médico de saúde da família. As equipes de saúde da família eram 11, e inclusive está 16, mas já somos 17 hoje. Já aumentou do dia que eu fiz a apresentação. Então, teve um aumento aí de 45%, que agora já passou de 50%. E as equipes de saúde bucal, né, que praticamente não existiam, tinha uma equipe, e hoje nós temos 8 equipes de saúde bucal, né, um aumento de 700%. E também o grande avanço na atenção primária, que ainda está inicial, né, começou agora, ainda estamos em fase de captação e avaliação de todas essas famílias que não estavam cadastradas nesse programa. Então, eram 44 agentes de saúde e agora são 84 agentes de saúde. Quase dobramos. Apenas 2 localidades do interior, neste momento, estão desassistidas do agente comunitário, porque não houve candidatos aprovados no concurso. Prorrogo então, por 1 minuto para conclusão final. Não houve candidatos aprovados em bonetes e paciência, por isso essas 2 áreas nesse momento estão sem ACS. Em termos de avanços, de acordo com os relatórios de gestão, tivemos um aumento da cobertura de estratégia de saúde da família no município em 2022 de 70% para 93% em 2023. Então, aqui é os índices fechados do relatório de gestão, por isso se trata de 2023. Com a previsão deste ano alcançarmos os 100% de cobertura. Falando um pouquinho, então, da atenção primária no interior, resumindo, então, nós somos 4 distritos, para conhecer um pouquinho do interior, e 8 pontos de roteiro, né, sendo 2 espaços cedidos, que não são próprios, né, que é em Tauná e Bonetes. Como éramos antes? Então, antes nós tínhamos um roteiro, que era uma vez na semana, para os 12 pontos de atendimento, e um médico fazendo esse roteiro. Hoje nós temos 4 distritos com atendimento médico diário, 2 localidades com atendimento médico 2 vezes na semana, que é fartura e paciência, e 6 comunidades menores com atendimento 1 vez por semana, e somos 3 médicos. Peço desculpas, né, mas por questões de acordo, né, eu teria que passar a solicitação aos vereadores. Se você quiser complementar no tempo que você tiver junto à pergunta, né, como se terá 2 minutos, mas eu pergunto aqui, algum vereador interessado em fazer perguntas? Sim, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho, 3 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite, secretária aqui presente hoje, agradeço a sua vinda até aqui. Boa noite a todos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais e boa noite aos funcionários da casa também. Secretária, eu tenho um questionamento para fazer. Eu até fiz em requerimento já, algumas vezes, mas as respostas não vieram a esclarecer exatamente, né, as minhas dúvidas. Não tem relação com o que foi apresentado aqui em si, mas é relacionado à saúde. Minha dúvida, secretária, anteriormente, e discutimos isso nessa Casa de Leis, tempos atrás, antes da secretária estar nesse cargo, existia, então, um contrato dos médicos especialistas. Esse contrato, anteriormente, ele era feito de que forma? O município contratava o hospital e o hospital contratava os médicos especialistas. Algumas vezes nós tínhamos algumas dúvidas em relação a esses contratos, até porque nós não tínhamos acesso a esses contratos. Mas o que aconteceu? Sabemos de todo o histórico da nossa cidade, sabemos das eleições suplementares, sabemos que a secretária assumiu, né, no meio de um turbilhão de coisas. Mas o que aconteceu foi que tem uma dispensa de licitação de 2022, né, dispensa de licitação 44 de 2022.
Naquela época, faltava ainda um mês para se encerrar esse contrato do município com o hospital. E eu analisei profundamente essa licitação, e o que aconteceu nela foi que foi encerrado, o município decidiu encerrar esse contrato com o hospital. Até tem aqui na justificativa, que decidiu encerrar o contrato considerando relatórios que identificavam falhas naquele modelo de contratação. Só que, encerrado aquele contrato, o que aconteceu? Canoinhas acabou ficando com uma situação de emergência, porque foi encerrado o contrato dos médicos especialistas e a população precisaria ser atendida, não poderia deixar sem os contratos. Feita essa dispensa de licitação, já em seguida, então, no valor de superior a 5 milhões de reais, para contratar especialidades médicas. E essas especialidades médicas, elas foram contratadas por 1 ano, essas empresas. Nessa dispensa de licitação, nós temos orçamentos de empresas de Minas Gerais e do Paraná, orçamentos esses datados de novembro de 2022. Essas empresas de Minas Gerais e do Paraná não foram contratadas. E aí vem os orçamentos de empresas aqui do nosso município, datados de 11, 12 e 13 de dezembro de 2022, ou seja, 11 dias depois dos orçamentos das outras empresas. Esses orçamentos dessas empresas que foram contratadas do município de Canoinhas, eles estão nas páginas... mais 1 minuto para suas conclusões. Nas páginas 7, 17, 27, 37, 47, 57 e 67 dessa dispensa de licitação. Coincidentemente, eu tenho eles aqui em mãos e eles têm a mesma formatação, todos eles, embora sejam de empresas diferentes, mesma formatação, mesmos preços também. E eu até fiz um requerimento, secretária, questionando como que esses documentos chegaram até a secretaria. Na resposta do requerimento, eu tenho um espelho ali, uma cópia do documento de um DOC, em que a secretária mesma juntou esses orçamentos. Então, eu gostaria de entender como que esses orçamentos chegaram e gostaria de entender também se durante esse 1 ano que esses médicos foram contratados, não foi feita uma licitação para garantir uma ampla concorrência em uma nova contratação, porque eu vejo que agora o hospital foi contratado novamente nos mesmos moldes que era anteriormente. Então, ficam esses questionamentos para eu tentar entender o que aconteceu. Obrigada, senhor presidente. Qual a palavra, secretária? Então, explicando um pouquinho como aconteceu esse processo, então, como nós iniciamos essa gestão em dezembro, nós não tínhamos tempo, naquele momento, naquele cenário, nós estávamos com dificuldades enormes de trabalhar as mesmas condições ou que se garantisse assistência através do hospital, tá? Porque naquele momento não estava sendo cumprido o objeto, o contrato que estava vigente. Então, nós não queríamos continuar um contrato que não estava funcionando. Esse era o principal ponto, tinha muita reclamação, era um sistema de sobreaviso que não tinha atendimento, então a gente queria modificar esse processo e ter um processo melhor. Não havia outro caminho que não fosse uma licitação emergencial, por isso que ela aconteceu. No quesito serem outras empresas, no sentido das empresas mais locais, é que era um serviço de sobreaviso. Então, uma empresa, exemplo de Minas Gerais, não conseguia garantir o tempo de chegada para exercer o sobreaviso em até 30 minutos. Então, por isso que deve ser para esse serviço empresas locais. Naquele momento, os orçamentos e o processo aconteceu veio através dos e-mails institucionais da Secretaria de Saúde, pelos e-mails dos contratos, da licitação, e por isso que foi um pouco acelerado, porque a gente não tinha outro caminho, a gente tinha que fazer tudo praticamente em 20 dias, porque daí já entrava em recesso final de ano e dia 1º de janeiro deveria estar tudo restabelecido. E a gente, de forma alguma, conseguia manter da forma que estava com o hospital, porque não estava sendo garantido o atendimento. Em relação à mudança e retorno para o mesmo modelo, durante todo o ano de 2023 foi realizado diversos trabalhos com o hospital. Hoje, o relacionamento, a garantia de serviços através do hospital está muito melhor. Mais 1 minuto. Então, está com uma maior qualidade, está sendo garantido o serviço, e por isso, e também pela questão da publicização da UPA, que não permitia mais o atendimento desse sobreaviso e do atendimento presencial dentro da UPA.
por ela ser de outra instituição, né, ser publicizada. Então, precisava acontecer dentro do hospital, não poderia acontecer lá. Então, esses são os 2 grandes motivos que houve novamente o retorno através de um contrato com o hospital. O melhoramento do atendimento, a garantia do serviço que estava sendo realizado já naquele momento e pela impossibilidade de manter isso na UPA, senão nós também manteríamos. Muito obrigada, secretário. De nada. Mais algum vereador Senhor interessado? presidente. Senhor presidente. Vereador Gilmar Martins, 3 minutos. Senhor presidente, mais vereadoras, uma boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. Secretário, não houve tempo hábito para a senhora explicar o que está acontecendo hoje aí sobre o atendimento das unidades básicas, principalmente da área rural, mas eu digo assim que melhorou muito em questão, porque lá no passado o profissional atendia em torno de 7 pacientes, tinha mais umas reservas, às vezes chegava até o 10. Então, quem mora lá na Barra Mansa teria uma dificuldade enorme para vir até o centro da cidade para consultar e ia onde? Ia no pronto-socorro, na UPA. E assim todas as localidades, Felipe Schmidt, Fartura, o distrito de Paula Pereira, enfim, todos os distritos. Hoje, essa questão, ele teve um avanço muito grande. Talvez os números da UPA diminuíram devido a essas questões. Então, a gente vê aí que foi ampliado muito bem e parabéns por isso aí. Mas eu tenho uma pergunta para fazer aqui, em questão a especialidade de otorrinolaringologia. Isso, boa pergunta, vereador. Só uma conclusão. Sabemos que tem muitas crianças, principalmente, na especialidade pediátrica, né? Uhum. Sabemos que tem muitas crianças hoje com problemas seríssimos e qual é o pai que não se compadece por um filho com um problema aí dessa especialidade. E sabemos que tem criança há 6 meses, há 1 ano, aguardando por uma consulta. E a solução, a grande maioria, será uma cirurgia dessa especialidade. Como que está a fila de espera dessa situação e o que poderia melhorar para que não houvesse um tempo tão grande de fila de espera para atender esse tipo de paciente, que são maiorias crianças? Quando se fala em criança, o atendimento da otorrino pediátrica, ela é regulada por vaga estadual. Porque ela só é atendida através do hospital infantil. Então, em relação à criança, a regulação e fila e atendimento é através do hospital infantil. Não há muito que o município consiga gerenciar diferente disso. Porém, todas as outras especialidades, inclusive a otorrino, uma grande dificuldade conseguir o profissional. Inclusive, nesse momento, nós estamos novamente, acho que já é a 4ª vez que lançamos um processo seletivo para a especialidade médica e não tem nunca inscrito. Né? Inclusive, agora tem um médico que parece que está iniciando no hospital e ele demonstrou interesse na área de otorrino de fazer o seletivo e acreditamos que em breve ele vai estar aí no município fazendo atendimento para a população adulta. Então, a especialidade hoje é o nosso maior obstáculo. Então, o que a gente faz? A gente precisa primeiro esgotar todas as formas através do processo seletivo, contratação direta. Não conseguindo, a gente vai fazer uma tentativa através de contrato. Mas, para isso, tem que já ter acontecido todas as formas possíveis pelo consórcio, por processo seletivo, todas as outras maneiras esgotadas para a gente conseguir justificar um contrato direto com especialidade. Mas agora estamos com esse processo seletivo e essa questão da otorrino a gente está com muita expectativa de resolver. Eu acho muito importante na questão de contratação de alguma forma, porque a demanda é muito grande. Tanto quanto criança quanto adulto tem uma dificuldade enorme para ter acesso a esses atendimentos. Exatamente. Senhor presidente. Vereadora Zenilda, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Secretária de Saúde, Franciele Cola, seja bem-vinda. Obrigada. Em seu nome, eu cumprimento as pessoas que estão presentes, de uma forma muito especial também a Alexandra, a enfermeira Alexandra, funcionária efetiva de carreira do município, que sempre também nos atende muito prontamente, nos orientando e sugerindo. Secretária, 2 assuntos, então. Sabemos que houve aí uma melhora significativa nos atendimentos, os números mostram isso, de 9 para 18 médicos. Foi um avanço muito significativo.
Mas nós sabemos que com esse avanço, com esse número de consultas a mais e atendimento a mais, não somente dos médicos, mas da equipe de enfermagem, há uma demanda maior por exames. E tenho certeza que, assim como eu, os colegas vereadores também têm muitos pedidos de pessoas que dizem: ah, está há algum tempo esperando. Então, a minha pergunta é: se vocês, enquanto Secretaria de Saúde, estão pensando numa forma de um mutirão, zerar é utopia, né? Zerar a fila de exames, porque mais médicos, mais consultas, mais solicitações. Mas de que forma que vocês estão pensando em minimizar essas filas dos exames? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, agradecer em meu nome, em nome da Silmara, porque houve um pedido de mudança de profissional lá da comunidade de Barra Mansa. Isso já aconteceu, então não era um pedido nosso, mas sim de uma reunião da comunidade, essa solicitação. Então, obrigado pelo atendimento. E perguntar, já que não houve, então, pessoas inscritas para o processo seletivo, o concurso dos agentes comunitários de saúde em 2 regiões do interior, qual será, então, a decisão de vocês para que não fiquem descobertas essas 2 áreas do interior? Porque nós sabemos a importância da equipe de estratégia de saúde da família trabalhando a prevenção, porque nós sabemos que o Sistema Único de Saúde, ele precisa ser trabalhado a prevenção para que não chegue lá na média e alta complexidade, na urgência e emergência. Então, qual é o planejamento de vocês para essas situações? Vereadora Zenilda, eu vou começar respondendo, então, da última pergunta e indo para a questão dos exames. Em relação aos agentes comunitários de saúde, qual que é a nossa proposta? Como eu disse, nós estamos na fase agora de cadastramento das famílias que estavam sem cadastramento em todo o município. Então, qual que é a estratégia? Primeiramente, cadastrar toda essa população e, a partir dela, a gente vai ver se é possível fazer um remanejamento, por exemplo, da população que está cadastrada em paciência e remanejar algum agente de saúde mais próximo para ver se consegue abranger essa área, ou se a gente não vê solução diante disso, depois de todo esse cadastramento que está sendo feito, daí a gente vai ter que novamente solicitar um novo concurso para essas 2 vagas. Daí não tem outra solução a não ser essa. Em relação aos exames, acho que foi muito boa a colocação da vereadora, porque a gente se viu num fluxo, né, ou num bolo, que no momento que você oferta mais médicos, mais enfermagem, mais qualquer atendimento a mais, foram duplicando os pedidos de exames laboratoriais, exames diagnósticos, exames especializados. Então, assim, da parte laboratorial, nós conseguimos praticamente dobrar o valor disponível para exame SUS, né? Então, antes, acho que, se não me engano, era em torno de 60 e poucos mil a cota mensal para os laboratórios credenciados. Nós conseguimos aumentar para R$100 mil por mês o gasto em laboratórios privados credenciados. E agora foram os primeiros meses que a gente não teve cota SUS interrompida ou encerrada antes do final do mês. Então, mês de maio, a cota SUS, que foi aumentada, foi suficiente. Mas é uma grande balança difícil de equilibrar, nesse sentido, que quanto mais você oferta, mais demanda você tem. Em relação aos exames especializados, este agora é o nosso próximo passo de planejamento. É como vamos gerenciar essas demais filas, né, da atenção especializada. Porque a grande maioria se tratam de exames de alto custo. Então, isso tem que ser muito bem pensado, porque no momento que você oferta 100 tomografias a mais, são praticamente um médico a mais para outras ações que deixa de ter. Então, é uma questão de gestão pública e financeira para se pensar em implementar ações para essa próxima etapa agora, para melhorar nossas filas das especialidades. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Vilmar. Secretário, importante a sua presença e ajudar a esclarecer muitas perguntas, porque a saúde, quem precisa, precisa para hoje, não é para amanhã, é para hoje. E muitas vezes o setor público muitas vezes não consegue oferecer dessa forma. Mas nós temos algumas questões, algumas perguntas que eu gostaria de fazer. A vereadora Zenilda até entrou em parte dela, mas eu vou ser mais específico. Fisioterapia, nós temos entre 500 e 600 pessoas na fila aguardando. Oftalmologia, nós estamos aí com uma demanda de 6 a 8 meses para atender em oftalmologia.
Urologista, 8 meses uma consulta, ou próximo disso. Mais de 3.000 pessoas aguardando ultrassonografia. Ecocardiograma, uma fila gigantesca. Fraldas, eu até fiz um requerimento. Hoje me reclamaram novamente que continua faltando fralda geriátrica. E também, o que está sendo feito para tratar as especializações, para que sejam atendidas, porque o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, ele pode não ser na sua legalidade, mas ele faz um trabalho regional, né? Com certeza. E o que está sendo trabalhado, especialmente com relação à UTI neonatal, que é tão importante para a região que nós não temos aqui em Canoinhas e na nossa região que não tem também. Foi ser trabalhado esse assunto através do próprio hospital, da sua direção, mas o que o município está fazendo para contribuir nesse sentido, que é uma demanda importante, grande e necessária. Eu teria mais perguntas, mas acho que aí já vai tomar o seu tempo para fazer essas respostas. Obrigado, Sabrina. Obrigada a você. Respondendo então à questão das fraldas, as fraldas já estão normalizadas, a entrega no município neste momento, e também a gente tem através da farmácia popular, acho que muitas pessoas não sabem disso, e ela tem para um custo social também para ser retirado na farmácia popular para aqueles pacientes que precisam. Também tem essa opção. Posso só colocar? Pode. Hoje uma pessoa esteve lá e me disse, olha, estive agora lá no unidade de saúde e não tinha fralda. Então temos que depois conversar para ver o que aconteceu aí, foi uma informação errada, porque já está disponível. E a questão da urologia também, atualmente nós estamos com a fila totalmente controlada, não há mais fila de espera para urologia. Em relação à fisioterapia, nós temos 4 servidoras efetivas, 2 policlínicas, né? Uma na policlínica, outra no Campo da Água Verde, e temos também inúmeros atendimentos disponibilizados através do consórcio. Então, vai inúmeros pacientes através do consórcio. Na verdade, o limite que todos os demais pontos de atendimento em fisioterapia fornecem de vagas, né? Estamos em processo também, acho que o projeto deve estar aqui já na Câmara, para a implementação de mais, acho que 2 fisioterapeutas para o centro de referência, para melhorar esse atendimento em fisioterapia. Então, tem essa tramitação. E também a questão da oftalmo, a gente tem um funcionário fixo, né, um médico de 10 horas, o doutor André, e também o doutor André e o doutor Fernando atendem toda a disponibilidade que eles têm de agenda de consultas pelo consórcio. A gente não encaminha mais porque não tem agenda. Então, a gente também fica na dependência do prestador. A gente precisaria mais do prestador aqui na região para ofertar mais vagas. Essa é a nossa grande dificuldade nessas 2 áreas. Em se tratando da questão da UTI neonatal do Hospital Santa Cruz, se trata muito além do que meramente o desejo tanto da instituição quanto da prefeitura. O desejo a instituição tem e a prefeitura também, mas depende de um rol de documentação e habilitação a nível do Ministério da Saúde. E isso está em início de processo. Então, essa semana, inclusive, nós estávamos tratando sobre isso junto ao hospital. E, segundo eles encaminharam a documentação solicitando a habilitação. Então, primeiro tem que encaminhar um rol de documentação dizendo que o hospital tem capacidade de implementar essa UTI neonatal. Vem uma equipe do Ministério da Saúde fazer a avaliação para dizer se é possível implementar, autorizar, e só a partir deste momento é que pode realmente efetivar e abrir o serviço da UTI neonatal. Então, isso é uma coisa que, com certeza, é de interesse do município, da região, mas depende dessa tramitação que é do Ministério da Saúde e liberação também dessa habilitação. Mas, com certeza, nós, enquanto prefeitura, enquanto gestão, estamos apoiando o máximo possível essa causa, que acho que vai trazer muito benefício para toda a região. Vereador, professor Osmar, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, secretária. Seja bem-vinda. Obrigada pela senhora estar aqui presente. Cumprimento também as pessoas que nos assistem aqui e a você que nos assiste pelas redes sociais. Eu vou insistir aqui na questão, primeiramente, no contrato que foi feito emergencial quando do início da gestão, visto que
o certo seria prorrogar o contrato com o Hospital Santa Cruz e aí sim fazer um processo licitatório. E no parecer jurídico de um funcionário, advogado da Prefeitura, sobre esse caso ele falou o seguinte: dadas as circunstâncias que, em tese, motivaram a ocorrência da aludida situação emergencial, supõe-se que esta pode ter sido motivada pela própria administração, emergência fabricada, motivo pelo qual se entende devida à apuração de eventual responsabilidade, nos termos do inciso 6º do artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. Pergunto: foi realizada a abertura de algum procedimento para apurar eventual responsabilidade? Se não, será instaurado? Se sim, poderia enviar uma cópia para essa Casa de Leis? Outra pergunta. Alguns perguntam aqui por que está faltando exames de sangue. E também queria perguntar qual a sua visão sobre essa tamanha discrepância que existe entre o que nós, vereadores, que somos as pessoas que recebem as queixas do povo, e a gente acompanha diretamente no hospital e na UPA e tudo mais, e a pesquisa que mostra que a saúde está 82%. Existe alguma coisa que não está de acordo. Nós vemos e acompanhamos, e os requerimentos e solicitações nossas aqui comprovam isso, e uma pesquisa feita aí coloca que tem 82% de aprovação. E, por último, aqui uma pergunta que o pessoal sempre está nos perguntando, vereador Vilmar, é porque só as enfermeiras do posto de saúde do Campo da Água Verde não recebem os 30% de gratificação. Obrigado, desculpa, são as perguntas que me vêm e eu sou obrigado a fazer para a senhora, com todo respeito, e desejo sucesso no seu trabalho. Obrigada. Não, eu não tenho problema nenhum em responder todas, não sei se vai dar o tempo para responder todas. Então, novamente, começando da última para as seguintes, em relação à gratificação, a gratificação é uma gratificação de função por coordenação, e todas as enfermeiros que estão hoje alocados no Campo da Água Verde foram convidados a coordenar a unidade e não aceitaram. Então, para isso, tem que ter o aceite, que você aceita coordenar o serviço para receber a gratificação. Então, foi ofertado a todos e nenhum dos que estão lá querem assumir a coordenação para receber essa gratificação. Em se tratando da pergunta do processo licitatório, emergencial, sim, existe internamente uma sindicância investigativa para se apurar se realmente teve alguma emergência fabricada ou não. Ele está em andamento na prefeitura, sim. Qual outra pergunta? Isso. Não acontece mais. Então, mês de maio já não teve a cota SUS, não encerrou no final do mês. Vamos ver agora em junho se ela vai ser o suficiente para passar um mês. Então, estamos trabalhando justamente para efetivar essa garantia de ofertar durante todos os dias do mês a cota de exames laboratoriais. Então, mês de maio não acabou a cota antes do final do mês. E acredito que agora em junho está bem equilibrado também. Esperamos que isso não mais aconteça. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador William Godoy. Cumprimentar a secretária de Saúde, Franciele. Da mesma forma, cumprimentar a Alexandra e a secretária Mahara, que fazem parte da Secretaria de Saúde. Cumprimentar os demais presentes. Secretária, dentre as perguntas, eu gostaria de iniciar em relação à questão das ressonâncias magnéticas no UPA. No passado, essas ressonâncias elas eram uma briga, e quando eu estava na gestão também, da mesma forma, porque a gente falava muito em relação à liberação delas. A gente entende que o custo era alto, mas elas salvam vidas. E hoje, a maior reclamação que eu recebo é justamente porque a atual gestão da UPA, ela não realiza as ressonâncias, tendo que enviar para o hospital, aí o hospital tem esse custo, então o município acaba tendo que pagar muito mais caro do que era no passado em relação a isso. Também em relação à questão da UPA, a gente teve um aumento considerável em relação à folha e os custos. A gente entende, a senhora mostrou que aumentou o número de funcionários, mas nesse sentido aumentou também o número de atendimentos. Quando a gente fala em relação ao atendimento básico, o nosso entendimento é que baixe a busca pelo UPA,
se tiver um bom atendimento na unidade básica de saúde. Nesse sentido, demonstrando que teve um aumento aí de pelo menos 1.000 atendimentos a mais, eu gostaria de saber se vocês estão trabalhando para que melhore ainda mais o atendimento na unidade básica, para que reduza a busca pelo atendimento na unidade de pronto atendimento. Também pergunto em relação à questão das faltas de medicamentos. Nas últimas sessões, alguns vereadores fizeram esses questionamentos, e não vou me recordar aqui de quais medicamentos. Eu tenho aqui alguns que eu farei hoje ainda o requerimento, e eu vou aproveitar o tempo que eu terei daqui a pouco para expressar melhor em relação a eles, mas cito como exemplo a metformina, o cloridrato duloxetina, a espironolactona, alopurinol, que são medicamentos de controle mensal que essas pessoas precisam para diabetes, hipertensão, depressão, e que vem sido relatada a falta por muitos pacientes. E, inclusive, na semana passada, eu fiz um requerimento em relação a isso, sobre a questão do medicamento em casa, que muitas pessoas questionam se esse programa ele ainda vem sendo realizado, ou se, por falta de alguns medicamentos, ele não está sendo entregue, não está sendo constante. E terei mais um minuto, presidente, para finalizar. Prorrogo mais um minuto para a conclusão. E em relação a isso, eu pergunto porque no início do ano questionamos em relação a isso, foi falado em relação à mudança de sistema, porque pela mudança de sistema faltou alguns medicamentos, mas hoje o sistema já está estável, então eu quero saber pelo qual motivo que está faltando esses medicamentos. Outra pergunta em relação à questão do atendimento especializado bucomaxilo, onde o município tem a especialidade contratada, mas há relatos de pessoas que são atendidas em Mafra, em outros municípios, e não em Canoinhas, sendo que nós pagamos essa especialidade. E eu também gostaria de questionar em relação ao contrato de vascularização, tendo em vista que nós tivemos alguns óbitos nos últimos anos. É um contrato que ele é muito delicado, eu entendo isso perfeitamente. Nós temos uma especialidade que ela tem que ser, o especialista ele tem que ter um apuro técnico em relação a isso muito grande, e eu gostaria de saber como que está sendo gerido o contrato da vascularização. É difícil responder todas as perguntas em 2 Perdão, minutos. é muita coisa para pouco tempo. Qual a palavra? Então, vamos começar respondendo um pouquinho sobre a questão da assistência farmacêutica, né? Que eu acho que foi uma pergunta muito boa que o vereador William colocou. Então, uma das nossas formas de melhorar a assistência farmacêutica, então, foi através da abertura do CAF, que hoje ele já está aberto, fica aqui quase em frente à Câmara de Vereadores. Esse espaço não existia, então é uma central de abastecimento farmacêutico. E o que isso muda na vida da população, ou para todos nós, enfim. Com o CAF, a gente consegue fazer a solicitação dos medicamentos e manter um estoque maior. Por exemplo, 6 meses a gente consegue gerenciar de estoque. Agora, antes, a gente conseguia, todo mês a gente tinha que pedir medicamento, e daí, cada vez que pedia demorava, atrasava, faltava. Então, quando você consegue garantir um estoque maior, você consegue diminuir o desabastecimento. Então, são 336 medicamentos da nossa REMUME, que é a Relação de Medicamentos Municipais, pelo SUS. Então, assim, garantir que os 336 medicamentos estejam disponíveis 100% do tempo é muito difícil. Mas com o CAF isso vai e já está melhorando muito. Alguns dos medicamentos que você citou, William, até por título de conhecimento, eles são disponibilizados também pela farmácia popular, sem custo para o munícipe. Então, às vezes a gente tem que lembrar que a gente tem esse instrumento também disponível para a população e às vezes acaba esquecendo. Dos medicamentos em casa, o programa continua acontecendo, inclusive eu fiz a resposta do requerimento dos vereadores, ele continua acontecendo da mesma maneira, não há nenhuma mudança em relação a esse programa neste momento. Então, pelo contrário, ele tende a qualificar, melhorar com a questão da agente de saúde agora dando suporte dessa família também. Em relação à especialidade de vascular, então é uma grande dificuldade desta especialidade que nós já tentamos. Lá no passado tinha um contrato com o hospital que nem se chegou a ser executado, eles pediram para rescindir, porque o profissional não quis atender.
Nós tínhamos o contrato com o Hospital de São Bento. Eles pediram para rescindir porque estava tendo muita dificuldade, era muito demorado para chegar o paciente lá, chegava complicado, enfim. A pedido deles foi solicitada essa rescisão. Porém, nós temos uma garantia através do termo de acesso de serviço do Estado com a alta que é em Mafra vascular. Então, Mafra tem instrumentos de gestão com o Estado que tem que garantir esse atendimento da mesma forma. Então, na verdade, o vascular deve ser atendido pelo Hospital de Mafra, ou se não, é uma competência da regulação direcionar esse paciente para o ponto da rede mais livre naquele momento, porque é uma regulação estadual essas vagas de especialidade quando se trata da urgência, emergência e internação. Então, da vascular é esse ponto. Não lembro qual outra pergunta. A bucomaxilo. Importante. Mais um minuto. Para nós, não chegou nenhuma reclamação dizendo que não está sendo atendido aqui, porque nós temos, sim, pelo contrato, através do Hospital Santa Cruz, para os atendimentos acontecerem aqui. Então, até peço que você encaminhe o paciente para formalizar, porque essa informação não chegou na secretaria. Em relação à ressonância, então, não é ressonância, era tomografia. Ressonância nunca foi realizada através da UPA. Esse também é um exame que é relacionado dentro do fluxo, até o Biluca que trabalha no SAMU, conhece um pouco os fluxos, eles são disponibilizados através da rede de urgência e emergência, mas não dentro da UPA. Então, não existe nenhuma UPA com tomógrafo, né? Então, o serviço é disponibilizado através da rede de urgência e emergência. Hoje, nós não temos contratualização com o serviço de neurologia, neurocirurgia com o Hospital Santa Cruz. Então, não adianta nós fazermos a tomografia aqui se o paciente não vai ser aceito aqui. Então, tem que ir o paciente para referência e ir lá fazer o exame. E hoje já se viu, inclusive, a equipe da UPA trouxe essa informação na última reunião do Conselho Municipal de Saúde, que isso está garantindo o atendimento muito mais rápido, porque demorava-se para fazer uma tomografia e tinha que encaminhar o paciente igual. Então, não vale a pena voltar esse fluxo que demorava mais para atender o paciente. Secretária, agradeço. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereadora Dilson, com a palavra. Cumprimento novamente, secretária. A minha pergunta é parecida com a do vereador William, é sobre a farmácia. A gente vê relatos assim, de pessoas que vão na farmácia, chegam lá e daí dizem que não tem o remédio. Aí a pessoa está saindo, né, nervoso, tal, constrangido, mas de algum outro funcionário que está ali próximo diz, não, esse remédio tem lá. Essa pessoa não quis entregar esse remédio. Eu já recebi, sabe, várias, vamos dizer assim, denúncias, vários relatos sobre isso, dessa situação. O que a senhora teria a me dizer sobre isso? Seu vereador Adilson, isso acontece realmente. Então, a gente está trabalhando também com diversos protocolos de serviços. Hoje, a gente já implementou mais de 20 protocolos, não só na atenção primária, mas na atenção especializada também, porque o protocolo ele garante um mesmo fluxo, um mesmo direcionamento, uma mesma conduta. Então, isso faz com que a qualidade do serviço apareça. Então, é ainda um problema, sim, que a gente está minimizando e melhorando através dos protocolos de atendimento, os protocolos de serviços. Então, assim, é para que todo funcionário consiga realmente orientar da forma adequada. Inclusive, a gente até colocou mais funcionários na nossa farmácia ali da Poli, justamente para ter esse atendimento. Ah, tá, esse medicamento não tem aqui, mas de repente ele está disponível no campo, de repente ele tem disponível de outra maneira, para poder dar uma orientação qualificada para esse usuário, esse paciente. Porque realmente falhamos nesse quesito inúmeras vezes. A gente mesmo, quando chega na secretaria, a gente olha, não, mas a gente sabe que esse medicamento tem. Né? Então, é um erro de comunicação que a gente está corrigindo através da implementação de diversos protocolos de serviço. Seria isso. Muito obrigado. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Mais algum vereador? Eu só quero contribuir numa situação, presidente, se me permitir, Sim. Com relação se os profissionais das unidades de farmácia estão orientando que tem... não tem fralda aqui, ou não tem esse ou aquele medicamento, e tem na farmácia popular, se eles estão orientando para esse paciente e tentar buscar isso lá. É uma orientação muito importante, eu acho que cabe a eles. É para estarem orientando. Então, a nossa conduta e através do protocolo é que você faça essa orientação, sim, né, daquilo que é disponibilizado pela farmácia popular ou através de outro canal, enfim. A gente tem esse trabalho árduo aí, sempre está lembrando que existe esse canal, sim. Obrigada. Mais algum vereador? Então, secretária, gostaria de um esclarecimento da senhora, que já veio esse questionamento a mim,
E como nós trabalhamos até juntos do tempo do Dama, né, hoje o GV, e na época falava-se muito do Corém, e o Corém deu uma autorização recente aos profissionais de enfermagem de poder medicar, né, algumas categorias de medicamentos. Isso veio gerado algum questionamento. O pessoal talvez não tenha o conhecimento do quão amplo é a função do enfermeiro. Veio questionar. Eu gostaria que você, como enfermeiro, esclarecesse até que ponto o enfermeiro pode medicar. E eu já digo por que eu faço essa pergunta. Alguns até brincaram comigo, médicos, amigos meus, né, que eu sou meio antimédico. Não, pelo contrário, é um profissional fundamental. Defendo que Canoinhas ainda tenha o curso superior de medicina, porque isso vai ajudar muito no desenvolvimento da nossa saúde. Nunca será perfeita, mas um curso superior de medicina que vai alavancar muito a saúde municipal, independente de quem tiver estar à frente da gestão. Eu lembro que vários candidatos já citaram essa necessidade para o município. Mas nós temos outras áreas. Eu citei aqui psicologia, fisioterapia, técnico de enfermagem, agente da saúde, que a saúde é um conjunto. E o enfermeiro tem ganho um espaço, ultimamente, que merece ser valorizado. Então, complementando, essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. E também uma questão ali sobre a UPA, como foi feita a distribuição dos profissionais que ali estavam, para onde eles foram e no que eles estão podendo contribuir. Beleza? Seriam essas duas questões. Então, começando pelas consultas de enfermagem, pelo atendimento de prescrição de enfermagem, nós estávamos com o processo de aplicação dos protocolos do Corém desde 2021 e conseguimos, de fato, finalizá-los e hoje eles estão implementados no serviço. São 6 protocolos, onde o enfermeiro pode e deve solicitar exames e prescrever medicações validados pelo conselho do Corém, né, o nosso conselho de profissional. Tem apenas a questão que alguns medicamentos antibióticos, eles ainda precisam da prescrição médica pela questão da assistência farmacêutica em si, que ela cobra que essa receita fique retida, então ele não possibilita alguns tipos de antibióticos serem prescritos pelos enfermeiros. Mas tem um rol de exames dentro desses 6 protocolos de serviço de enfermagem do Corém que podem e já estão e devem ser prescritos pelo profissional enfermeiro. Qual que era a segunda pergunta mesmo? Secretária, me desculpe, eu vou fazer uma que eu não tinha feito, mas eu queria ser mais importante. Eu fiz um requerimento sobre a questão da implantação de telemedicina. Tá? Mas a outra pergunta era como foram distribuídos os funcionários da UPA. Então, se puder responder as duas. Em relação à telemedicina, eu já respondi o requerimento também. A gente já trabalha hoje com telesaúde. Então, vários atendimentos que são, na verdade, em conjunto. Médico e enfermeiro nas unidades de saúde da família que passam pelo telesaúde, onde é especialistas e recebe os dados que vêm daquela equipe, do paciente, do médico da atenção primária e fazem uma avaliação e dão a conduta, receita médica, terapêutica, orientação, através do telesaúde. Então, já existe essa ferramenta. Quase todas as áreas, dermato, qual outra área? São endócrino, reumato, tem inúmeras dessas áreas que já acontecem pelo telesaúde. É uma parceria com o Estado de Santa Catarina. Em relação aos servidores da UPA, foi um grande estudo também. Primeiro ponto, a gente viu a questão de característica de cada servidor. Tinha servidor da UPA que não tinha perfil para atenção primária. Tinha servidor da UPA que não poderia trabalhar em horário diário, como é a equipe de saúde da família. E tinha realmente funcionário que não tinha perfil para algumas coisas. Então, primeiramente, a gente viu perfil, formação, disponibilidade e necessidade em serviço. Então, foram os 3, 4 parâmetros que a gente usou para fazer a distribuição dos profissionais. E também, né, a questão, principalmente a necessidade de serviço, né, qual equipe que estava mais desfalcada e precisava, e tentou equilibrar de modo igual. Todas ganharam servidores, algumas ganharam mais. Então, foi essa estratificação que foi trabalho de meses também. Não foi assim, agora encerrou, você vai para lá. Não, foi um trabalho de uns 2, 3 meses para a gente ver o melhor local para cada servidor. Tem servidores da UPA que têm carga reduzida por alguma condição especial, então também tivemos que pensar nesses casos. E hoje eu digo que estão todos muito satisfeitos. Né? Não tem alguém que reclame ou que queira voltar para a UPA. Eu gostaria de agradecer, em nome dos meus colegas vereadores, por sua pronta resposta a todos os questionamentos. Até
Peço desculpas em relação ao tempo, talvez uma coisa tenha ficado, a questão da apresentação. Eu pediria, se possível, você passar o arquivo da apresentação. Já está disponível. Já está para casa? Já está disponível para você. Perfeito, muito obrigado. Agradecer aos colegas vereadores pela participação e contribuição. Acredito que todos tiveram suas dúvidas sanadas. E deixo aberto 1 minuto para suas considerações finais. Eu acho que, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui colocando um pouquinho dos nossos avanços, dos avanços da nossa gestão municipal, né? É um trabalho de uma grande equipe, né? Tá o Rafael aqui, todo dia a gente conversa, porque tem coisas que problemas que estão na Secretaria de Saúde, mas que eu não consigo encaminhar uma solução. Eu preciso do jurídico, eu preciso do planejamento, eu preciso uma articulação com a secretária de Educação para fazer uma vacinação na escola. Então, assim, é um grupo, é uma gestão que trabalha junto, que trabalha unida e, através disso, né, com a nossa gestão municipal aí, tentamos desenvolver o melhor trabalho possível com os recursos que temos também. Infelizmente, os recursos são finitos, né? Se a gente tivesse um pouco mais de recurso financeiro, talvez a gente conseguiria fazer muito mais. Mas, infelizmente, os recursos são finitos e a gente tem trabalhado também e muito e já conseguiu avançar no recebimento maior desses incentivos, através da abertura dessas equipes, através dos procedimentos dessas equipes. Quanto mais equipe tem, mais procedimento tem, mais recurso vem. Então, é um fluxo que se trabalha nesse sentido, fazendo mais, abrindo mais, para vir mais. E fico à disposição, todos também, nossa secretaria está sempre aberta para todos vocês. Às vezes a gente não consegue responder rapidamente ou naquele minuto a solicitação, mas também está aberta para qualquer dúvida diretamente, estamos lá disponíveis para todos vocês. Obrigada. Muito obrigado. Retorno à sessão ordinária, passando a ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, eu solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 126/2022 e ainda dos projetos de lei 052, 053, 055, 057 e 058 de 2024 e o projeto de lei complementar número 02 de 2024. Ainda eu solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência dos projetos de lei 053, 057, 058 de 2024 e do projeto de lei complementar 02/2024. Coloco em deliberação no plenário a inclusão em regime de urgência dos projetos de lei 053, 057 e 058 de 2024 e o projeto de lei complementar número 02 de 2024. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a tramitação em regime de urgência dos referidos projetos de lei. Coloco em deliberação no plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 126 de 2022, dos projetos de lei número 052, 053, 055 e 057 e 058 de 2024 e do projeto de lei complementar número 02 de 2024. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 126 de 2022, dos projetos de lei número 052, 053, 055 e 057 e 058 de 2024 e do projeto de lei complementar número 02 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 047 de 2024, que altera o quantitativo de vagas dos cargos de provimento efetivo de bioquímico e de farmacêuticos e da outras providências. Está em discussão?
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 047/2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 056/2024 que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo de cooperação técnica com a Câmara de Vereadores de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 056/2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 126/2022 que declara o churrasco em espeto de madeira como patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Canoinhas. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Zenilda. Senhor presidente, então hoje nós discutimos bastante nas comissões sobre esse projeto e eu pedi então a inclusão dele na ordem do dia. Esse projeto foi, na época que hoje prefeita Juliana e o vereador, na época, Marcos Homer, eles eram vereadores, então é de autoria dos dois esse projeto. E na semana passada, então, eu conversei com o pároco, o padre Valcir, que pediu, então, que nós tramitássemos nesta Casa de Leis este projeto para garantir, então, que o espeto de madeira ele seja um patrimônio, então, imaterial do município de Canoinhas, garantindo que as festas de interior e outras festividades possam ter, então, o espeto de madeira como um patrimônio nosso. E na semana passada ainda eu conversei com o nosso bispo diocesano, Dom Cleocir, que disse que em outros municípios já é outros tipos de espeto nas festas e que isso tem perdido a qualidade, que deixou de ser, então, essa cultura. Então, eu peço que os meus colegas vereadores sejam sensíveis, então, a esse pedido e que nós possamos aprovar em primeira votação, a pedido do nosso pároco, Padre Valcir, esse projeto. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, só para falar um pouco dessa situação, né? Isso há quantos anos já se é feito essa tradição? Então, por que agora mudar uma tradição que todo mundo sabe, a questão do churrasco tradicional, da festa, né? E então não tem porquê, então vamos aprovar esse projeto aí para que continue na nossa região aqui essa tradição e as nossas comunidades interioranas aí venham continuando e continue fazendo o saboroso churrasco em espeto de madeira. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora Dilson. Também concordo e também voto a favor. Eu que sempre ando nas festas do interior, o pessoal aí tudo é tradição deles, espeto de madeira, né, vereadora Zenilda? O pessoal... É o costume, não, né? Então, tá bom assim, vamos deixar como tá. Seria, senhor presidente. Mais um vereador? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudowski. Eu não acredito que a vigilância sanitária vá fazer uma fiscalização de proibir isso, né? Mas é uma cultura que tem que ser mantido. E se esse é o caminho para regulamentar, claro que vamos votar e vamos manter uma cultura regional onde o nosso povo se utiliza, né, vereadora Zenilda? Nós que convivemos nas comunidades católicas, onde se faz muitas festas, né? E se tirar o espeto de madeira de lá, perdeu a essência da carne, né? Então é tão gostoso você ir lá numa churrasqueira grande, com fogo bem forte, um espeto de madeira, uma carne que pousou, adormeceu, dormiu durante a noite no molho. Então isso fica muito gostoso, né, vereador Gil? Então, com toda certeza, meu voto é extremamente favorável. Mais algum vereador? Então, meus colegas vereadores, brevemente aqui, antes que alguém fale por aí, algum desavisado, que seria um projeto inútil aprovado pela Câmara de Vereadores, nós estamos protegendo uma tradição canoinhense, uma tradição regional, porque existem alguns projetos de cunho federal que visam proibir, até foi citado em vigilância sanitária, esse tipo de tradição.
Existem projetos semelhantes que protegeram uma tradição muito conhecida no Brasil, que é o acarajé, em Salvador, que precisou de uma lei como essa de proteção, e também o espeto em Taquara, que tem no Rio Grande do Sul, que eles fazem um peixe lá no Rio Guaíba, também foi uma situação semelhante. Então, esse projeto é fundamental para a preservação de uma tradição que já vem de séculos na nossa região. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 052 de 2024, que cria vagas de cargos públicos e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 052 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 053 de 2024, que revoga as leis número 5.581 de 3 de junho de 2015 e número 6.001 de 3 de abril de 2017 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 053 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 055 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar a política pública do Centro de Intervenção Multidisciplinar e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Zenilda. Senhor presidente, este tema do Centro de Intervenção Multidisciplinar, ele já vem sendo debatido nessa Casa de Leis há muito tempo. Nós falamos da importância da política pública, uma política pública intersetorial, composto por 3 políticas públicas essenciais: saúde, educação e assistência social. Como todos nós sabemos, o Centro de Intervenção Multidisciplinar, que parece-me que foi na época que o vereador William estava no Executivo, depois ele pode falar sobre isso, veio então um recurso do governo do Estado, através da Fundação de Educação Especial, para a construção do prédio. Um prédio de primeiro mundo, um prédio que vai comportar todos os serviços públicos, esta política pública especializada. Mas nós sabemos que um espaço público, ele não faz atendimento. Para fazer o atendimento, nós precisamos de fisioterapeutas, psicólogas, assistentes sociais, fonos. Sabemos ainda que a demanda para atendimento do Centro de Intervenção Multidisciplinar é bastante grande. E quem será atendido nesse Centro de Intervenção Multidisciplinar que está, então, para ser inaugurada ainda esse mês? Terá atendimento nessas 3 áreas que eu falei: saúde, educação e assistência social, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e altas habilidades superdotação. Este projeto de lei, ele visa, então, a implantação, a formalização desta política pública no município, com a atuação, e esse projeto de lei é para implantar a política pública e ainda criar as vagas dos profissionais que lá vão atuar. E quais são eles, então? Além do supervisor geral, que precisa ser uma pessoa com conhecimento na área, um coordenador pedagógico, professores de sala de atendimento educacional especializado, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e assistente social. Então, para implantar uma política pública, é necessário
a contratação via concurso público destes profissionais que foram citados. Existem 2 profissionais, então, que não são do quadro efetivo, que é o supervisor e o outro eu não me recordo, mas, enfim, implanta-se esta política pública especializada, porque hoje nós sabemos que na APAE existe uma lista de espera gigantesca para a estimulação precoce. Porque a criança tem o diagnóstico e ele precisa do atendimento especializado para o quadro evoluir. E a gente já fala muito sobre isso, vereador William Godoy, da importância da implantação dessa política pública no município, e esse projeto refere-se sobre esta política pública. Era isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. a vereadora Zenilda fala com propriedade, visto que trabalha na assistência social. Eu só fico triste pela demora desse centro ficar pronto, vereador Zenilda. Saiba que esse dinheiro, esse projeto foi do governo Moisés. Ele que foi feito pedido via secretaria, veio a prefeitura. Estive com o William quanto prefeito Florianópolis, onde foi consolidado esse repasse desses recursos, só que está muito enrolado. Muito enrolado, e essa política pública já tinha que ter sido implantada, vereadora Zenilda, há bastante tempo em Canoinhas. Nós aqui da Câmara de Vereadores estamos votando hoje, autorizando o concurso, estamos se antecipando porque a obra não está pronta ainda. São quase 3 anos, vereador Vilmar, e a obra está lá parada. Não sei quando, tomara que apronte o quanto antes, mas é muita enrolação mesmo para terminar essa obra. Eu acho que o vereador William pode falar com mais propriedade ainda, visto que ele passou pela administração do município e acompanhou todos os contratos que foram assinados e as datas. Chega a ser vexatório a demora para que se concluísse essa obra, e que essa política tão importante como a vereadora Zenilda colocou, ainda não seja implantada no nosso município. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador William Godoy. Senhor presidente, eu gostaria de entrar no tema, tendo em vista que lá no ano 2022, né, e trazendo, conforme a vereadora Zenilda colocou, nós tivemos uma grande participação para que a gente conseguisse trazer esse centro aqui para o nosso município, principalmente para que fosse no nosso município, para que o nosso município tivesse essa referência nesse atendimento. Estivemos juntos com o vereador Osmar e o vereador Vilmar, lá junto com a dona Janice Krasniak, onde ela se comprometeu em nos auxiliar e cumpriu com todas as promessas que ela fez. E hoje a gente tem, então, esse centro sendo finalizado. A gente espera que ele fique pronto quanto antes. É uma política pública que nós temos, de fato, muita urgência, porque só quem tem uma pessoa com altas habilidades em casa ou com específicas deficiências sabem a necessidade de se aplicar o atendimento ali o mais rápido possível, principalmente quando se trata em crianças, para que essa pessoa tenha uma vida mais próxima do normal. Eu, esses dias, estava conversando com uma mãe que ela me relatava que ela levava o filho dela 2 vezes por semana para Curitiba para atendimento, sendo que ela tinha esse atendimento na APAE, porém, até os 4 ou 6 anos, agora não me recordo bem a idade, a APAE atende os autistas. E nesse cap que fica ali nesse intervalo, até os 14 anos ela fica sem atendimento. E muitas das vezes esse trabalho que é feito do 1 aninho ali até os 4, 6 anos, ele acaba se perdendo nesses 10 anos que a pessoa fica sem atendimento. Então, muitos pais que têm condição levam os filhos para atendimento fora, tendo em vista que não tem aqui nada parecido na nossa região. E a partir de agora, o nosso município vai ter, através do centro de atendimento, a capacidade de fazer com que essas crianças tenham esse atendimento aqui. Mães, pais que não têm condição de levar seus filhos para outros municípios. E que eles vão ter uma condição de vida muito melhor do que se eles não tivessem esse atendimento. No passado, era muito negligenciada essa política pública. Então, fico feliz que chegou.
esperava que pudesse ter chego antes, tendo em vista que nós estamos desde 2022 com essa política já sabendo que nós teríamos a aplicação dela, mas ela está aqui. Fico feliz que o nosso município vai ter esse ganho, a nossa região, porque a gente poderá atender aqui os municípios de Major Vieira, Irineópolis, Bela Vista, enfim, todos os municípios da nossa região poderão ser atendidos. Espero que esse convênio junto ao governo do estado ele seja efetivo e o governo do estado tenha suas digitais aqui. Eu tenho certeza que através do governador Moisés, quando ele implantou e direcionou a construção desses centros pelo nosso estado, era pensando que o nosso município teria a parceria do estado. Porque, de fato, a conta é cara, né, vereadora Zenilda? Para que nós tenhamos todos esses profissionais que a senhora relatou aqui. Então, o governo do estado ele tem que pegar junto conosco, através da Secretaria da Educação Especial, e contribuir com isso, porque não vai atender apenas o município de Canoinhas. Canoinhas está entrando com a maior parcela disso, mas nós temos que relembrar que nós teremos o atendimento a toda a região. Ainda, eu fico muito feliz que, ainda no ano 2022, nós tivemos diversas reuniões, tanto com a AMA, como com outras instituições, a CD, a PAI, disponibilizando espaços para que eles também possam ter uma leve economia nos seus orçamentos, tendo em vista que esses profissionais eles vão atuar ali atendendo os alunos associados dessas instituições. Então, essa evolução no nosso município, na nossa região, tenho certeza que é um marco, vereador André. O senhor, como já relatou, enquanto autista, tenho certeza que recebeu dos seus pais o melhor atendimento possível e hoje usa as tuas altas habilidades da melhor forma possível, inclusive como professor, transmitindo conhecimento. E eu espero que muitos alunos que não tiveram condição como a tua, eles tenham a partir de hoje, através desse centro de atendimento que está sendo agora formalizado com a política pública relacionada a esse assunto. Seria isso. Mais algum vereador? Só antes de concluir, coloco as palavras do vereador William. Na verdade, eu evito até usar termos públicos, né, sobre essa questão, mas realmente é uma condição minha. Eu quero citar aqui a importância da Janice Krasniak, uma canoinhense que foi cedo para Florianópolis e nunca esqueceu de sua cidade. Foi candidata a deputado, fiquei triste dela não ter se elegido, porque seria uma pessoa que ia contribuir muito para a nossa região e também para essa causa das altas habilidades, do autismo, entre outras questões ali. Ela trabalhava na Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, né, da Pessoa Especial. Tive a oportunidade de conhecê-la, uma pessoa muito para frente, muito visionária, que é uma pena, mas a gente deseja que ela sempre esteja aqui presente no nosso município, será muito bem recebida, e espero que futuramente, se ela continuar na política, que ela tenha sucesso, porque com certeza ela vai fazer um grande trabalho. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 055 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 057 de 2024 que autoriza o município a receber bem móvel em doação e dar outras providências. Receber doação de equipamento raio-x de coluna móvel. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 057 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 058 de 2024 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos econômicos à empresa TPL Transportes Limitada e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 058 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 02 de 2024 que
altera a Lei Complementar número 85, de 4 de março de 2024 e dá outras providências, com emenda modificativa. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar número 002 de 2024. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador William Godoy, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 248 de 2024, de autoria da vereadora Silmara Gontaric, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilio Rueder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar qual a previsão de instalação nos portões da Unidade Básica de Saúde de Pinheiros, visto que o muro já foi concluído. Coloco em discussão o requerimento 248 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 249 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilio Rueder, secretário municipal de Planejamento, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de Saúde, solicitando a possibilidade de mudar a sala de fisioterapia da unidade de saúde do Campo da Água Verde para o andar de baixo, visto que os pacientes, mesmo com a rampa, têm dificuldades de acesso. Coloco em discussão o requerimento número 249 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Tati Carvalho. Aproveitando que a secretária está aqui em plenário ainda, eu recebi hoje um pedido de ajuda de uma pessoa que ela tem deficiência, ela precisa usar as muletas e ela tem essa dificuldade até para fazer a fisioterapia lá, porque ela diz que a rampa, em dias de chuva, umidade principalmente, fica muito liso, então é um perigo para ela. Além dessa situação, não está no requerimento, mas já vou aproveitar para também falar sobre essa situação, existe essa dificuldade na policlínica por conta do não funcionamento do elevador e talvez, já que é só no andar de cima, para retirar medicamentos, pedidos de exame, tentar verificar a possibilidade de alguém que possa estar auxiliando ali embaixo as pessoas que não conseguem, né, subir pelas escadas, que têm essas dificuldades. Porque ela esteve na policlínica, pediu ali na recepção se alguém poderia chamar o funcionário lá em cima e a pessoa estava sozinha na recepção e disse que não poderia. Então, existem essas dificuldades e isso é algo que eu acho que a gente consegue mudar para atender melhor essas pessoas. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Aproveitando, parabenizo o vereador Tati pela solicitação. Também, principalmente por citar o vereador, o elevador da policlínica. Vejo que é uma situação complexa e imagino que a dificuldade para conseguir uma empresa realmente séria que faça o serviço, porque a gente sabe que o processo licitatório é complicado. O vereador Gil cita muito a questão do britador. Tem um profissional bom, conhece o bom, mas não se encaixa nos perfis de licitação. Mas eu quero aproveitar sobre a questão ali do posto de saúde do Campo da Água Verde. Eu recebi algumas demandas dos funcionários lá sobre algumas portas e até me mandaram alguns áudios e vídeos e realmente é assustador o barulho que essas portas fazem. Acredito que tenha subido um pouco o piso e ele dá aquele barulho ali e tem até o perigo de estourar algumas portas de vidro. Recebi áudios de outros moradores solicitando, de funcionários, e peço que seja feita uma verificação. O Rafael não está mais aqui presente, mas acredito que seja uma parceria com o pessoal da Secretaria de Planejamento e Obras para fazer um nivelamento do piso para sanar esse problema. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Está aprovado o requerimento número 249 de 2024. Requerimento 250 de 2024, de autoria do Edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício ao Tenente-Coronel Bombeiro Militar William Leal Nunes, comandante do 9º Batalhão de Bombeiro Militar, solicitando informar se os bombeiros têm um número de WhatsApp de atendimento ao público, pois tem muitas pessoas do interior que têm internet, mas não têm sinal de celular, e numa emergência não conseguem ligar para os bombeiros por rede de celular ou telefone. O WhatsApp para ligações ajudaria muito no atendimento. Em alguns casos, podendo usar até chamada de vídeo para realizar o atendimento mais rápido da vítima ou das pessoas que necessitam de atendimento.
Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra o vereador autor. Senhor presidente, eu trouxe esse tema para o plenário, sabendo que eu seria rapidamente respondido pelo senhor, mas principalmente porque nós precisamos mostrar para a população esse meio, o qual ele tem a possibilidade das pessoas buscarem um atendimento. Algum tempo atrás o senhor já havia falado em relação a isso, eu recebi esse pedido de requerimento no dia de hoje e eu achei prudente trazê-lo para o plenário para que, através das nossas redes sociais, dos meios de comunicação, e aqui eu peço para que o Biluca transmita isso no dia da manhã da melhor forma que o presidente achar melhor, demonstrando que temos sim um meio de comunicação. O senhor, ali na reunião das comissões, me explicou em relação à questão da chamada de vídeo ou de ligação. Vou deixar para que o senhor explique em relação a isso. Mas a demanda ela é muito importante porque no nosso interior, hoje, praticamente 98% das pessoas têm um WhatsApp, uma forma de se comunicar lá do interior. Poucas pessoas que ainda não têm essa condição ou tem um vizinho próximo que tem. E o socorro, ele é muito mais rápido o atendimento se a gente tiver essa ferramenta do WhatsApp sendo bem utilizada. Então, deixo para que o senhor responda ao requerimento e faça o pedido ao nosso marketing que divulgue da melhor forma possível para que as pessoas saibam desse meio de comunicação que nós temos de emergência. Continua a discussão? Então, obviamente, agradeço pelo requerimento. Sim, já existe um número do Corpo de Bombeiros por WhatsApp. Inclusive, sou eu que gerencio no meu período da manhã, né? Algumas das minhas funções é gerenciamento das ocorrências recebidas pelo WhatsApp. E já deixo alerta algumas situações importantes até para o Biluca, né? Que também é bombeiro comunitário, né? Eu sou bombeiro, sou contratado, concursado pela Defesa Civil, o Biluca é comunitário. A região de abrangência do nosso COBOM, que é a Central Operação, é desde Campo Alegre até a cidade de Matos Costas, passando todos esses municípios, São Bento do Sul, Mafra, Porto União. Então, são cidades de grande porte e existem algumas questões importantes a salientar. A gente prefere que vocês mandem mensagem de texto ou mesmo áudio gravado, até para ter uma segurança, porque às vezes tem muita ocorrência e a gente não consegue estar naquele momento respondendo. E o WhatsApp é muito importante para ocorrências no interior, porque com ele é possível mandar a localização fixa. E através dessa localização fixa é mais fácil da gente direcionar uma viatura. A gente sabe que o nosso interior é gigante. Eu pediria até para ser colocado que as pessoas evitem ligar nesse número do WhatsApp, ligação ou, como está aqui no requerimento, a mensagem ali por vídeo. Porque isso não é gravado e muitas vezes, como fica num tablet, ao lado da nossa central, nós temos 2 telefones para atender, normalmente são 2 atendentes. Temos o nosso telefone fixo, 2 telefones do 193 e mais o WhatsApp. Então, se for feito ligação ou chamada de vídeo, é quase impossível se nós tivermos outros ocorrentes e nós atendemos. Então, manda mensagem de texto, manda áudio e manda a localização, que é fundamental. O serviço já existe, ele atende toda essa abrangência e é fundamental porque agiliza muito o nosso trabalho. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento número 250 de 2024. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 251 de 2024, de autoria do Edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar qual o motivo da falta de medicamento metformina, esse já foi adquirido esse medicamento. Se ainda não foi adquirido, qual a previsão para aquisição e disponibilidade do medicamento. A metformina é fundamental para muitos pacientes diabéticos e a sua ausência pode acarretar sérias complicações de saúde. Assim, é de extrema importância obter esclarecimento sobre a situação atual e as medidas que estão sendo tomadas para resolver essa questão. E ainda, informar sobre a falta dos medicamentos cloridrato de duoloxetina, espironolactona e alopurinol. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Eu já tive a oportunidade de fazer o questionamento para a secretária enquanto ela estava na tribuna, mas eu gostaria de fazer uma complementação advinda justamente da fala da secretária. Eu gostaria que fosse adicionado no final desse requerimento
a pergunta de quais desses medicamentos que fazem parte do programa do governo para que eu possa informar as pessoas que me questionaram e, além disso, solicitar para a secretária para que, como já foi relatado aqui até pelo vereador Vilmar, sobre a questão das fraldas, até dos medicamentos, que seja constante através dos funcionários e cobrado deles, que seja informado quais desses medicamentos que é possível através do programa do governo. Porque muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, elas só acham que não tem o medicamento e não buscam outra forma, e tem outras formas, como a senhora já relatou. É claro que muitos desses medicamentos vão ser encontrados nesse programa, alguns talvez não, principalmente medicamentos às vezes mais caros, mas a gente tendo essa informação, principalmente desses aqui, eu já consigo responder de antemão quem me questionou. Agradeço a senhora por permanecer até o final da sessão, o último requerimento, e a senhora ainda está aqui. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação o requerimento número 251 de 2024. Vereadores que aprovam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Não há mais requerimento, senhor presidente. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Zenilda Lemos. Com a palavra, vereadora Zenilda Lemos. Senhor presidente, então eu só quero informar que na semana passada eu estive então participando da entrega da ordem de serviço para a Avenida Júlio Budante Neto, lá no Campo da Água Verde, que é um pleito histórico da comunidade, é um desejo dessa comunidade, porque tem uma ligação muito forte com a Avenida dos Expedicionários e a Avenida Rubens Ribeiro. Vai desafogar com certeza o trânsito de veículos pesados, de carga. Então, é um pedido já antigo da comunidade. Então, na semana passada, eu, enquanto moradora do Campo da Água Verde, estive presente lá, pude participar, pude sentir a alegria das pessoas por essa obra que é tão sonhada e agora vai sair do papel e se tornou realidade. E também participei da entrega da ordem de serviço da Praça do Campo da Água Verde, que é ao lado do CI Carlos Drummond de Andrade, um investimento do governo do estado de mais de 2 milhões, através do deputado Maurício Scudillac, e uma contrapartida da Prefeitura de Canoinhas. E essa praça, senhor presidente, é uma praça que é uma inovação no nosso município, porque todas as áreas elas precisam de incentivo. Na educação, na saúde, nos asfaltos, nas estradas, enfim. Nós precisamos pensar o município como um todo. E essa praça, ela vai garantir, além de parquinho infantil, ela vai ter várias quadras para que a população do município de Canoinhas possa praticar esportes. Quadra iluminada, com totes de água fria e quente. Vai ser um espaço de lazer para a família canoense. E a secretária de Saúde que está aqui sabe que todo recurso investido em prevenção e melhoria na qualidade de vida é um recurso que não precisa depois ser investidos em medicamento e na saúde curativa. Então, era isso, senhor presidente. Utilizo das minhas explicações pessoais para falar de duas importantes obras, então, Júlio Budante e Praça do Campo da Água Verde. Era isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, ouvindo atentamente aqui a vereadora falar dessa rua, eu sei que tanto uma obra de pavimentação, seja ela qual for, ela é muito importante para o município, né? Ouvindo ali que a vereadora fala também do projeto da praça, lembrando que é uma emenda de bancada do deputado Maurício Scudillac, o qual tem tido presente muitos aqui em Canoinhas, e que bom que continue trazendo recurso do Estado para que Canoinhas possa ter ajuda cada vez mais. Mas eu quero lembrar que é um motivo de muito orgulho, como eu falei, que todas as obras são de grande importância, mas a rua João Leandro Gonçalves é uma rua que ela tem muito problema do jeito que se encontra nos dias de hoje. Todas as vossas excelências têm o conhecimento,
Todo usuário daquela via ali sabe o quanto é problemático aquele trecho. Todos os moradores que moram em torno desta rua e também todos os moradores ali do bairro Alto do Frigorífico, conhecido como Alto do Frigorífico, porque o nome do local ali é Industrial número 1, né? Bairro Alto do Frigorífico é um apelido e qual todos conhecem. Mas essa obra vai beneficiar não somente quem mora no entorno dessa via, mas sim todo o bairro ali e também todos aqueles usuários que dependem de passar por ali. Sabemos que é uma obra de um valor bem alto, portanto, para ter qualidade, aonde se passa caminhões carregados de grãos, soja, milho, feijão, trigo. Também tem um acesso grande ali com os caminhões que transportam a ração para os suínos, os frangos. Também é um corredor onde passa todos os caminhões que transportam a madeira. Então, devido a ser uma obra de concreto usinado, com a base mais reforçada, com armação de ferro, então ele vem ser uma obra mais cara. E há necessidade de se fazer isso aí. Então, hoje, né, eu digo que a gente esteve tão longe e hoje a gente está... essa semana parece que a empresa é para começar com os trabalhos. Então, motivo de alegria, de saber que esta obra vai ser concluída. No governo no período que o William estava de prefeito, ele optou por fazer esta pavimentação. Só não ocorreu porque não tinha projeto pronto, né? A gente se reuniu com aquela comunidade e não tinha projeto pronto, enfim, não houve tempo, mas Vossa Excelência que iniciou o projeto daquela obra e hoje nós temos a alegria de saber que vai ser concluído. Então, tanto essa quanto as outras obras de pavimentação, a gente fica feliz porque isso é progresso, se é avanço, mas ali é uma situação que vai beneficiar muitos e muitos. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Então, meus colegas vereadores, agradeço a todos pela sessão de hoje. Apesar do avançar da hora, tudo correu pleno, de uma forma correta. Agradeço a presença e as explicações da secretária Franciele da Costa Cola. Sobre esses investimentos, eu digo que é uma grande conquista para Canoinhas. É uma conquista do povo canoinhense para o povo canoinhense. Foi citado aqui a gestão do William, que começou, né, aquele processo. Outros já tinham feito alguns estudos, como até a pavimentação, chegando até Paulo Pereira. Acredito que é um sonho um pouco distante da nossa realidade, mas não por que lutar por ele. A gente sabe que vereador não pode prometer asfalto, mas ali na João Leão de Gonçalves, apesar de não ser a minha área, eu não tenho, talvez eleitores, amigos próximos ali, é um lugar que eu vi a extrema necessidade e eu tenho até um vídeo junto com o atual vice-prefeito Homer dizendo ali a gente ia lutar por aquela pavimentação porque a necessidade era extrema e graças a Deus vai sair aquele trecho. Assim como a Júlio Budante Neto que se encontra numa situação bastante precária. Já pedi sinalização porque o meu medo é que quando fizer a pavimentação comecem a dar acidentes, porque infelizmente fizeram uma manutenção esses dias, já deu acidente por causa de imprudência, nós temos esse problema. E uma coisa que me decepcionou muito nos últimos dias é as críticas às praças. Gente, a gente tem que investir em saúde? Tem um fundo específico, um percentual do orçamento. Mesma coisa para educação, mesma coisa para pavimentação, tem que ser investido. Nossa cidade tem problemas em todas as áreas e teve há muitos anos e sempre vai ter um problema ou outro. Sobre as praças, gente, eu até fiz algumas pesquisas, que foi citado, né, da questão da educação. Tem um estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, que estima que a cada unidade monetária real investida em programas de atividade física e áreas de lazer, gera uma economia de R$ 3,20 em custos com a saúde. Outros estudos que apontam que quando nós realizamos investimentos em áreas verdes, nós melhoramos a produtividade dos nossos alunos de escolas. E ali onde estão essas praças, no caso, tem escolas próximas e nós podemos levar os alunos até essas praças. Vai melhorar. Isso é estudo comprovado. E, por último, uma citação até do Rodrigo Pimentel, que foi um oficial do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Ele citou um estudo em um podcast, que eu fui atrás desse estudo,
em que ele aponta que a violência nas regiões periféricas de Brasília não era por falta de policiamento, e sim por falta de opções de lazer. Aquele jovem era acostumado a ter a opção de lazer, uma mesa de bilhar num bar, em vez de estar numa quadra, ele acaba vivenciando junto a adultos uma violência e criou aquela cultura de violência. E quando nós temos opções de lazer, praças, árvores, entrando outra teoria, que é a teoria da janela quebrada, que é quando você tem um ambiente ordeiro, bonito, a criminalidade diminui. Então nós temos estudos e embasamento. Temos que investir em todas as áreas? Temos, mas já temos orçamento previsto. Mas nessa questão das praças, gente, é uma vitória de Canoinhas, independente que tenha à frente do governo. Nós temos que lutar para que Canoinhas seja uma cidade arborizada, com praças e opção de lazer, e também pavimentada com saúde e educação como nós merecemos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 18 de junho, terça-feira, às 19 horas.